Então, vamos para o encerramento deste curso, A Nova Vida em Cristo. Hoje, a lição 9, falando sobre Jesus. Onde começamos a falar sobre Jesus após batizado? O que nós podemos falar de Jesus em seguida que nos batizamos? Então, vamos ver um exemplo da vida cotidiana nossa do mundo aí. O que nós podemos fazer hoje que no passado recente talvez não podíamos fazer? Alguns, talvez aqui, aprenderam a andar de bicicleta, outros aprenderam a dirigir veículo, outros até fazer um bolo, aprenderam a fazer o bolo, outros a mexer no computador e assim por diante. Tudo depende das habilidades que a gente adquire ao longo dos anos. Então, quanto mais habilidades nós adquirimos, nós temos condições de aprender a fazer as coisas. Da mesma maneira que adquirimos as habilidades na vida, né? Assim também é com respeito à maneira para como falarmos de Jesus. Devemos falar, mas dando um passo de cada vez. Nos batizamos, temos que pregar o evangelho, mas tudo com calma, pois evangelizar alguém é um processo e Deus nos dá dons para realizarmos este processo. Pedir para o nosso irmão Sejão, por gentileza, ler Mateus 10, versículos 32 a 33. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Com esse ensinamento de Jesus nessa passagem, nos fica claro, definido que nós temos que, após o batismo, né, nova vida em Cristo, evangelizarmos, falarmos da nossa vida cristã, nossa vida em Cristo. Não podemos nos omitirmos de confessar ao mundo que somos cristãos. Como nós podemos aprender a ensinar sobre Jesus? Nós precisamos que alguém nos ensine a evangelizar. Como é um processo, outros que aprenderam o evangelho e depois passaram a evangelizar, podem nos ensinar a fazer o mesmo. Quando acompanhamos outras pessoas que ensinam sobre Jesus, aprendemos a fazer o mesmo, ou seja, a evangelizar. Precisamos ser bem preparados. Nós temos exemplos práticos aqui no Sul, em Porto Alegre, de irmãos que saíam com Josué, enquanto ele ia dar aula, ensinar, evangelizar alguém, esses irmãos iam aprendendo. Então, esse aqui é um bom ensinamento. Acompanharmos irmãos e irmãs, né, no caso, se for mulher, que ensinam outras pessoas e vermos como ela faz isso, ou ele faz, para aprendermos. Nessa passagem que o Fernando vai ler, também nos dá ensinamento. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Lucas 6:40. Então, nós temos condições, se bem preparados, se bem treinados, ser como Jesus. Esse é o nosso alvo, é o nosso mestre, nosso guia, ser como Jesus. Como que a igreja no primeiro século falava sobre Jesus, né? Quando e onde, o que que a igreja falava sobre Jesus? Primeiramente, Jesus prometeu aos seus discípulos que quando viesse o Espírito Santo, ele os faria relembrar de todos os ensinos recebidos dele, Jesus, né? E que, além disso, o Espírito Santo também iria ensinar mais coisas, ou seja, toda a verdade. Eu vou pedir para o nosso irmão lá de Fortaleza, Humberto, ler para nós essa passagem, por gentileza. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo Congelou o que eu... a minha internet. O Sejão, a internet do Valdivino deixando é a tua internet, Valdivino, deixando silencioso então aí. Pode prosseguir, irmão Humberto. Congelou a minha. Está ouvindo? Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Tá bom? Mas é contigo aí, né? Humberto, tá me ouvindo, Humberto? Sim, Então, tô. Tá esperando o segue irmão Valdivino segue na terminar aí. leitura. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Então, Valdivino, fica tranquilo que é local aí, logo estabiliza a tua internet.
Nessa passagem, então, é a promessa de Cristo aos seus discípulos, seus apóstolos, né? Que o Espírito Santo, quando viesse, e fez, né? Fez os apóstolos relembrarem de tudo que ele ensinou para os apóstolos ensinou mais coisas, né? Ele ensinou toda a verdade. E hoje nós temos toda a verdade na Bíblia. Então, nós sabemos que o Espírito Santo nos ajuda e nós temos tudo que é necessário escrito já para ensinar. Então, com a chegada do Espírito Santo, os apóstolos ensinavam todos os dias, nas casas e em público, as mensagens de Jesus, o Cristo, aquele ungido para ser rei. Então, os apóstolos falavam tudo o que aprenderam sobre Jesus e o Espírito Santo ia também os orientando e os capacitando sobre mais ensinos que deveriam falar. Tanto que nós temos hoje toda a revelação escrita, né? As cartas, tudo isso foi escrito inspirados pelo Espírito Santo. O resultado foi o crescimento da igreja no primeiro século. Nós podemos fazer a mesma coisa, ou seja, falar aos outros o que aprendemos sobre Jesus. Então, os estudos servem para isso. A gente aprende, a gente lê, estuda, para transmitir aos outros a palavra do Senhor. Então, em Atos capítulo 5, versículo 42, nos dá esse ensinamento, né? Todos os dias, a igreja do primeiro século, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, os apóstolos faziam isso todos os dias. Então, esse ensinamento serve para nós hoje. Sempre que possível, nas nossas relações interpessoais, falarmos de nossa nova vida em Cristo. Sobre quais assuntos a igreja falava de Jesus? Eles anunciavam as boas novas de Jesus. O que temos que fazer? Falavam a respeito do seu reino espiritual, a igreja de Cristo espiritual, e como poderiam fazer parte dele, né, desse reino, como as pessoas podem fazer parte do reino de Deus, ou seja, por meio do novo nascimento através da água do Espírito. Esse é o Evangelho de Cristo, né? Vou pedir para o nosso irmão PC ler essa passagem para nós, Atos capítulo 9, versículos 20 e 22. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então, Paulo, após crer no Evangelho de Cristo, na pregação de Ananias, se batizou, tornou-se, mais tarde sabemos, o apóstolo de Cristo aos gentios, e de judeu, contrário aos cristãos, passou a ser cristão, pregando o Evangelho, demonstrando que Jesus é o Cristo, o prometido na velha aliança, o Messias. Vou pedir também para o nosso irmão Fernando ler essa passagem para nós, Atos 28, 30 a 31. Assim diz: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Então, no final do livro de Atos, Paulo é preso em Jerusalém, transferido para Cesareia, depois para Roma, ficou lá 2 anos em prisão domiciliar em Roma e pregando o evangelho abertamente, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então, mostrando o que nós devemos fazer nos dias de hoje também: pregar Jesus Cristo, o evangelho, o reino de Deus, a salvação, o batismo. Nessa prisão domiciliar, nós sabemos que Paulo escreveu 4 cartas: aos Filipenses, aos Efésios, aos Colossenses e também a Filemão. Também escreveu uma carta de Laodiceia, mas foi da vontade de Deus, essa carta não foi encontrada, embora alguns dizem que essa carta possa ser a carta também de Efésios. Então, Paulo, mesmo preso, seguiu pregando o evangelho e também escrevendo as cartas, ensinos, doutrinas aos irmãos nessas cidades. Qual é a mensagem principal que devemos falar, então? Depois de batizado, a mensagem principal é a crucificação de Jesus para a remissão dos nossos pecados, a fim de nos salvar da ira de Deus. Essa é a pregação, nós temos que ensinar isso, que Jesus veio ao mundo com esse propósito. E graças a esse papel de Jesus, a esse sacrifício, esse amor de Deus, nós seremos salvos da ira de Deus no dia do juízo final. Teremos a vida eterna.
E falar sobre Jesus, irmão, não exige eloquência, não exige um diploma de faculdade, mas sim que aprendamos corretamente essa doutrina. Isso é importante, aprender corretamente o que está na Bíblia e compartilharmos o Evangelho por amor e misericórdia ao próximo. Assim como Deus teve a misericórdia para com nós, né? Para conosco, ao fazer com que seu filho morresse pelos nossos pecados. Vou pedir para o nosso irmão Sejão ler essa passagem para nós, por gentileza. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Romanos 5:9. Todos que estamos aqui batizados, graças a Deus, pertencentes ao reino de Deus, ao reino de Cristo, à igreja de Cristo, nós estamos salvos da ira de Deus, pois reconhecemos Deus, Cristo como Senhor e Salvador, nos arrependemos, nos batizamos e temos que nos mantermos fiéis até a morte. No dia de julgamento, a ira do Senhor não será contra nós. Vou pedir para o nosso irmão também aqui, PC, ler essa passagem para nós, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 a 5. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discursos eloquentes, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, está demonstrando que não precisa de eloquência, mas conhecer a verdade, né? Fraqueza, nós somos fracos, mas em Cristo somos fortes, temor e tremor, respeitar o Senhor, ter reverência ao Senhor, né? E a mensagem de pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de poder do Espírito. Hoje nós temos tudo, toda a palavra, o que devemos pregar escrito, graças a Deus. Não precisamos mais da inspiração do Espírito Santo, né? Da inspiração para falarmos coisas diferentes. Não, está tudo escrito. Só precisamos pregar o que está escrito, nem acrescentar e nem retirar nada. Por que que nós falamos sobre Jesus, né? Como as nossas relações interpessoais, nossos amigos, nossas relações no trabalho, na escola, faculdade, quem estuda, terão fé em Jesus. Como é que eles terão fé em Jesus, as pessoas que convivem conosco no dia a dia? Nós sabemos que a fé vem por ouvir a mensagem de Cristo. Alguém tem que ouvir. Há dois tipos de fé, a falsa e a verdadeira. Todo mundo acredita em alguma coisa. Para as nossas relações interpessoais terem a fé verdadeira em Jesus, precisam ouvir a respeito dele, Jesus, através do que está na Bíblia, do que ela relata. Essa é a nossa obrigação. E a nossa parte é apresentarmos a eles apenas o que contém na Bíblia, sem acrescentar nada e sem retirar nada. Assim como alguém falou para nós de Jesus e nos apresentou conforme escrito na Bíblia, precisamos fazer a mesma coisa, a mesma forma. Vou pedir para o nosso irmão Fernando ler para nós, por gentileza. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Aqui está uma verdade para todos que estão presentes aqui. Quanto mais vocês ouvirem, mais vocês lerem, mais vocês estudarem, no caso nós, incluindo eu junto, mais fé nós teremos e de fé em fé caminhamos rumo à eternidade. Quem e o que nos julgará, né? A nós e as nossas relações interpessoais no juízo final, no dia final. É a palavra do Senhor, né? A palavra de Jesus que está na Bíblia, né? Julgará cada pessoa no julgamento final. Por isso, nós precisamos conhecer a palavra pela qual seremos julgados e pregá-la a todos, especialmente para nossas relações interpessoais. Nós temos que pregar o Evangelho. Então, quem não estuda, quem não lê, quem não medita, não sabe pelo que vai ser julgado e pode estar incorrendo em erro. Então, nós temos que levar a salvação para o mundo. Vou pedir para o nosso irmão Humberto aqui ler para nós, por gentileza. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras.
a própria palavra que proferi e o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. João 12, 48 a 50. Então nós temos que repetir o que Jesus fez. Jesus falou tudo aquilo que o Pai mandou falar. Os apóstolos escreveram tudo aquilo que o Pai mandou falar, inspirados pelo Espírito Santo. E nós temos que ler, estudar e falar o que está na Bíblia. Como nós podemos então falar de Jesus? O que que nós também podemos fazer? Tem pessoas que dizem, né, e é correto, eu não tenho o dom de evangelizar, né? Então, para aqueles que dizem que não têm o dom de evangelismo, digo que podem ganhar pessoas para Jesus sem falar nada, através do nosso exemplo de cristão. A nossa conduta, isso é importante, a nossa conduta e a maneira de como tratamos as pessoas são tão boas quanto uma pregação, pois nossas relações interpessoais, elas observam os nossos comportamentos de cristão. Eu há pouco tempo estava numa reunião aqui com alguns irmãos e falando, né, um exemplo, se na casa de um cristão está tocando um funk, um pagode com letras indecentes, não pode, né? Porque a conduta, o comportamento, as pessoas olham, como tem essa música na casa do Giovanni, lá, como é que ele escuta essa música aí com essas letras? Então, a nova vida em Cristo, né? Nós temos que mudar os nossos gostos, a nossa consciência passa a ser consciência de Cristo, e a nossa conduta e a maneira de viver é nova, e isso é suficiente para evangelizarmos. Temos uma passagem, a beleza de Jesus deve ser vista em cada um de nós. 1 Pedro 3, 1 e 2, eu vou pedir para o Fernando ler para nós. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Esse ensinamento para as mulheres, né? Cumprir com o seu papel de esposa, com o esposo que não é cristão, pedindo para que ele ganhe o esposo sem palavras, né, pelo procedimento de uma mulher cristã. Da mesma forma, nós ganharmos as pessoas pelo procedimento nós de cristão, como empregado, ganhar o chefe, os colegas, ou na escola, faculdade, ganhar os amigos, termos um procedimento de cristão verdadeiro. Darmos exemplo, as pessoas têm que ver a beleza de Cristo em nós. O que nós devemos, então, fazer para falarmos de Jesus? Devemos ter Jesus como Senhor de nosso coração. Então, depois de batizado, muda tudo. Nosso alvo, nossa meta, nosso foco é Cristo. E nos prepararmos para o conhecimento da palavra. Temos que me preparar, estudar, ler a Bíblia, meditar. Ou seja, nós temos que ter o conhecimento bíblico. Nós devemos sempre aqui agir com mansidão e respeito quando pregamos a Cristo. Colossenses 4,6 nos diz: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Na evangelização, observar sempre essa amabilidade de pregar o evangelho, para que saibam como responder a cada um. Vou pedir para o nosso irmão PC essa passagem para nós, 1 Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Não sei se foi minha internet que trancou, se foi do PC, mas está aqui o ensinamento aqui. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que é em vocês. Então, nós temos que estar preparados. Se alguém nos perguntar, né, o porquê que nós temos essa fé, por que que nós renunciamos muitas coisas do mundo para sermos cristãos,
Por que que todos os domingos nós nos reunimos como igreja? Por que que a gente participa de estudos ao invés de assistir uma partida de futebol ou uma novela? Por que que a nossa dedicação é tamanha ao Senhor? Então, tem que estar preparado para não para justificar, né, responder a razão da nossa fé, a nossa fé na eternidade. Nós aprendemos com o irmão Joel aqui de Gramado, que ele é de Salvador, está morando conosco aqui na mensagem domingo, achei muito interessante. As pessoas, né, os cristãos, ainda que não têm ainda a renúncia pessoal de participar de estudos, de reuniões presenciais, de até ir ao culto, é porque elas não enxergaram ainda a eternidade, não conseguem vislumbrar a beleza que é uma vida eterna. Ela só consegue enxergar as coisas deste mundo e não consegue se desligar das coisas do mundo, não consegue renunciar às coisas do mundo que nos afastam do caminho do Senhor. O que nós devemos fazer agora mesmo? Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Quando aprendemos algo novo sobre Jesus, do que está contido na Bíblia, precisamos repassar aos outros. Quando pregamos o Evangelho e nos fizerem perguntas que não sabemos a resposta de imediato, devemos responder que, embora não saibamos, iremos buscar nas Escrituras a resposta e, posteriormente, a daremos a quem nos fez a pergunta. Não podemos ter a vergonha de sermos humildes e de dizer que aquela resposta não temos de imediato, mas vamos atrás da resposta e depois nós prestaremos a informação. 2 Pedro 3,18 nos diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós devemos crescer na graça de Deus e no conhecimento dele. A ele, né, seja a glória, agora e para sempre. Amém. Vou pedir para o nosso irmão Humberto ler para a nossa passagem, por gentileza, Atos capítulo 9, versículos 18 a 22. Ok. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Glória a Deus. Paulo foi um apóstolo dos gentios, né? Os gentios, pregou bastante o evangelho, escreveu bastante cartas, inspirado pelo Espírito Santo, e sempre buscou, né, o crescimento e nos passou tudo o que aprendeu do Espírito Santo, né? Ao final da primeira viagem missionária, ele escreveu aos Gálatas. Na segunda viagem missionária, depois de ter passado ali por Tessalônica, né? Ele escreveu as duas cartas aos Tessalonicenses, e depois, na terceira viagem, escreveu a primeira carta aos Coríntios. Mais adiante, também escreveu a segunda carta aos Coríntios e a carta aos Romanos. Foi preso ao final da terceira viagem missionária, foi transferido para Cesareia, ficou em Roma 2 anos preso, escreveu 4 cartas na prisão domiciliar em Roma, foi solto, escreveu a primeira carta a Timóteo, a primeira carta a Tito, foi novamente preso e escreveu a segunda carta a Timóteo. A carta de Hebreus, Deus não nos revelou seu autor. Dizem os historiadores que seja de Paulo. Se for de Paulo, ele escreveu essa carta também na segunda prisão, na primeira prisão lá em Roma. Então, Paulo foi um apóstolo estudioso que deixou bastante coisas registradas da doutrina para nós. Qual é a aplicação e desafio dessa aula de hoje que encerra esse curso Nova Vida em Cristo? Nova Vida em Cristo. Jesus quer que falemos ao mundo sobre a nossa fé nele. Então, nós não podemos ser cristãos secretos. Temos que confessar a Cristo. A mensagem que devemos falar é a vida de Jesus e suas palavras proferidas por ele durante seu ministério,
pois elas são de Deus, está registrado nos evangelhos. Nós devemos convidar as nossas relações interpessoais para formar um grupo, uma sugestão, né, um grupo pequeno em casa, a fim de darmos a eles a oportunidade de conhecer o Evangelho. E o curso Princípios Básicos da Fé Cristã, quem não fez ainda, é um curso muito bom para fazer um trabalho em casa. Nós devemos, irmãos, continuar diariamente a leitura da Bíblia. Nós devemos diariamente continuar nas orações, a participar dos estudos presenciais que as congregações têm, participar, e também online, a fim de seguirmos buscando o crescimento espiritual e darmos fruto. Que Deus nos abençoe nessa caminhada rumo à eternidade. Esta